pode receber seu forno da Guajuvira. Muito obrigado por escolher nossos produtos. Vamos ligar ele pela primeira vez. Tem o disjuntor lateral de segurança e a chave geral. Nós temos uma temperatura de teste, foi feita a 860 graus. Vocês podem usar o botãozinho para cima, com a setinha para cima ou com a setinha para baixo, para regular a temperatura que vocês desejam trabalhar para o tratamento térmico que vocês querem. Aqui tem uma tabela lateral que indica aproximadamente as temperaturas para cada tipo de aço. Mas são faixas de temperatura. O que vai determinar efetivamente é a massa, ou o tamanho da faca, o peso da faca. Isso vai determinar o tempo de permanência da faca dentro do forno. Vocês percebem que o forno fica piscando. Esse piscar do forno é um pré-aquecimento. Vocês imaginam que a faca, que o forno ele está numa temperatura baixa e que de uma hora para outra ele é aquecido. Então a resistência sofre muito com isso. Então a gente programa que ele tem esse pré-aquecimento, é natural isso aqui. Ele vai piscar por um período, tá? Que é uma rampa de aquecimento programada por nós. E essa rampa de aquecimento dura em torno de 10 minutos. Depois ele atinge a temperatura de trabalho em torno de 20 minutos, para trabalhar em torno de 850 a 860 graus. Vocês têm que tomar bastante cuidado. Sempre que abrir a porta do forno, nós temos uma chave de segurança aqui embaixo. Essa chave de segurança, ela desliga a energia dentro do forno. Tá? Só que essa chave ela é uma chave muito delicada. Ela tem que estar sempre muito bem limpa, né? E não obstruído o trajeto da porta do forno ou o caminho para que essa chave possa quebrar, estragar ou sujar. Outra coisa muito importante, tá, é a limpeza do interior do forno. Eu recomendo, uma vez por mês, passar um aspirador de pó, com forno frio e desligado, claro, para retirar a carepa, o resíduo que se forma dentro do forno. Vocês imaginam que a canaleta, por onde passa a resistência, ela pode estar recebendo toda a sujeira ali dentro. E essa sujeira, ela vai se depositando e fazendo uma ponte e vai causar um curto. Então é isso que nós temos que evitar. Vocês podem ter o forno de vocês por muitos anos, sem risco de manutenção, sem risco de troca de resistência, mas mantendo essa higiene interna, esse cuidado todo. Não esqueçam que a porta aberta, o forno está desligado, tá? Mas as resistências estão quentes. Então vocês têm que tomar bastante cuidado com o risco, né, de uma queimadura grave. Outra coisa muito importante a se ressaltar é que nós temos uma chaminé aqui em cima. Essa chaminé ela não pode estar obstruída por uma prateleira ou alguma coisa em cima do forno, porque tem um calor grande aqui. Cada vez que abre o forno, pode sair uma labareda de fogo por aqui, é o oxigênio que foi queimado, o oxigênio de dentro do forno que foi queimado. Então, um outro cuidado muito importante, né, aproveitando o assunto da chaminé, é que as facas, para o revenimento, elas devem ser colocadas de forma limpa dentro do forno, devem ser limpas previamente, tá? Para que não aconteça uma fumaça dentro do forno desnecessária do óleo que foi utilizado, né? Uma outra dica muito importante, tanto para o revenimento, como eu acabei de falar, quanto para o tratamento térmico completo, que é a têmpera também, vocês devem esperar atingir a temperatura de trabalho e depois colocar a faca. Principalmente na têmpera, nós trabalhamos com temperaturas muito elevadas, então ele vai atingir a temperatura de trabalho, estabilizou a temperatura de trabalho, vocês abrem a porta, colocam as facas, fecha a porta e espera o tempo, que é o tempo que está mais ou menos indicado aqui nessa tabela, e vocês vão se acostumar. Cada faca tem o seu tempo devido ao peso. No revenimento é a mesma regra. No revenimento vocês vão colocar a temperatura, vão definir, sei lá, 200 graus, 180 graus, dependendo do processo de revenimento que vocês vão fazer, para o aço que vão fazer. Esperar atingir a temperatura. Ele vai querer passar um pouquinho, porque ele está programado para altas temperaturas. Isso é normal. Espera ele atingir a temperatura de trabalho, passou um pouquinho, ele recua. Quando recuou, atingiu a temperatura de set point que vocês colocaram aqui no controlador de temperatura, coloca as facas, zera o cronômetro e espera o tempo de tratamento do revenimento que vocês vão fazer nesse forno. Esse é um forno altamente econômico, é um forno que ele
gasta em torno de 3.500 watts, metade de um chuveiro elétrico. Se a gente for transformar isso em reais a dias de hoje, menos de R$2 por hora de uso. Então compensa muito mais fazer todo o tratamento térmico aqui do que o uso da forja. O forno atingiu a temperatura de trabalho e a luzinha de aquecendo volta a piscar. Ela identifica e mostra que o forno está mantendo essa temperatura de aquecimento, nem passando nem baixando. Vejam que nós estamos regulados em 860 graus e exatamente 860 graus é que nós temos aqui. Todos os fornos são testados. Nós temos termômetros aferidos para ter certeza que a temperatura que está mostrando aqui no controlador de temperatura é a temperatura que nós temos lida nos nossos termômetros. Veja que a temperatura interna está bem quente. Neste momento está acionada a identificação de porta aberta, mostrando que as resistências não estão energizadas. E também, ao mesmo tempo, para não esquecer a porta aberta desse jeito, porque o forno vai esfriar. Fechando, ele retoma o aquecimento. Recomendamos esperar o esfriamento do forno de forma natural. Não deve abrir a porta e colocar um ventilador e esperar. Se for fazer o trabalho de revenimento, a gente recomenda temperar de manhã e revenir à tardinha. Ou temperar de tardezinha e revenir no outro dia de manhã. Esse é o forno Guajuvira.